Aleluia, glória a Deus. Amém? 1 de Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 1. E antes de ler o versículo 1, nós iremos falar um pouco sobre o cabeçário. E o cabeçário fala sobre o sacerdócio espiritual. E nós sabemos que esse sacerdócio que Pedro está falando para a igreja da Galácia, para a igreja da Capadócia, para a igreja da Ásia e para a igreja de Betínia, está falando de um sacerdócio, parece ser espiritual, mas é terrestre. Se nós lermos Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote. Rei não pode ser no céu, porque só existe um rei no céu, que é Deus. No Velho Testamento, Deus constituiu muitos homens para ser rei, e agora Ele constituiu muitos homens para ser sacerdote. Então o sacerdócio que está falando aqui é um sacerdócio espiritual. Pedro, falando para essas 4 igrejas, a igreja, aleluia, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e de Betínia. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele estava pregando para essas 4 igrejas. E falando para os sacerdotes, e que é pastor, né? Sacerdote, né? São os ensinadores da palavra de Deus. E falando, seja espiritual. Porque nós somos exemplo, irmão. Pastores é exemplo para a humanidade. Os pregadores são exemplo para as pessoas. Os ensinadores somos exemplo para as pessoas. Por isso ele falou para o povo, olha, seja sacerdote espiritual. E ele estava pregando para os sacerdotes. Versículo de número 1, olha o que ele fala para os sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, o primeiro que diz assim, ó, deixando. Ele fala deixando o quê? Algo os sacerdotes estavam fazendo que não estava de agrado ao apóstolo Pedro. E nós sabemos, irmão, que imagine só a pessoa ser instruído por Pedro. Em João, capítulo de número 21, versículo 21 em diante, nos fala que o próprio Deus disse, ô Pedro, apacenta as minhas igrejas. Imagine você ter uma igreja da qual o pastor é Pedro, onde nós observamos que Pedro tinha tanta unção, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 4, diz que ele tinha tanta unção que quando ele passava nos lugares, a sombra dele curava as pessoas. Quer dizer, Pedro vivia com Jesus, tinha as instruções de Jesus, passava para os sacerdotes da igreja de Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, mas só que aquele sacerdote não vivia na vida espiritual, vivia na vida carnal. E Pedro, por saber, disse assim, ó, deixai-o, no versículo 1. Aí ele começa a falar, pois toda a malícia. Agora imagine, um sacerdote, um pregador, um ensinador, um instrutor da palavra de Deus, cheio de malícia. E o que significa malícia? Inclinado para fazer o mal. Existem pessoas que abraçam com maldade. Existem pessoas que apertam a mão com maldade. Infelizmente, irmão, existe no nosso meio esse tipo de pessoa. E aqui era no século 70, no século 60, imagine no século 21 agora, a malícia do homem, a maldade do homem no coração. E Pedro estava falando, sacerdote, seja espiritual, rapaz, deixa de lado toda a malícia. Depois ele começa a falar a segunda coisa que os sacerdotes estavam praticando, e todo o engano. E existe muita gente, irmão, enganando uns aos outros.
E o interessante aqui é que está falando de sacerdote, não está falando de obreiro, não está falando de membro da igreja. Aqui era uma reunião para sacerdote, dizendo: deixe de lado toda malícia, viu, rapaz? Deixe de lado todo engano e todo fingimento. E existem pessoas, irmão, que fingem, né, ser uma coisa, mas é outra, irmão. E você não dá para perceber. Por que também não dá para perceber? Existe um dom que todo cristão tem que pedir a Deus, e tem que ter esse dom, que é o dom do discernimento. Discernir o que é Deus, o que é diabo, o que é carne, o que é espírito. Se a pessoa vir com fingimento, você vai notar logo, você tem um dom. Você olha assim: não, tem uma coisa errada. Esse rapaz aí, ou essa irmã aí, não. Aí é fingimento puro, não tem nada de Deus. Quem poderia, irmão, enganar Paulo? Uma certa vez Paulo estava pregando e passou uma mulher, e ali ela falou assim: homens de Deus. Mas ela falou no intuito, inspirada pelo espírito maligno, para que ele se exaltasse, porque ele estava fazendo um grande milagre, pregando muito bem, e Paulo era pregador, o segundo maior pregador do mundo. Aí a mulher passou: homens de Deus. Aí muitos até querem ser chamados de homem de Deus, né? E muitas das vezes recebe para si a exaltação, da qual tem que dar glória a tudo para Deus. Ele diz: está repreendido, cai! A mulher caiu. Era um espírito ruim. E muitas das vezes nem toda exaltação que vem para nós, muitas vezes vem de Deus. Muitas vezes você diz assim: Luiz Carlos, boa foi essa pregação, mas você sente que realmente já foi pelo Espírito, para incentivar a pessoa. Eu vou falar algo para você aqui. Eu preguei num domingo aqui, e eu saí daqui falando: Deus, eu não gostei da pregação que eu preguei, não. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a assistir a pregação. Eu disse: rapaz, saiu tudo certinho. E eu achei que Deus não tinha me usado, porque você quer sentir que Deus te usou, mas no momento que você não está sentindo nada e está falando, é Deus te usando. Ah, não, eu não senti não. Não é para você sentir não, irmão, porque a palavra não é sua, a palavra é de Deus. E eu vi realmente, quando eu cheguei em casa, comecei a assistir assim, realmente foi tudo detalhado, não saiu do texto. Foi uma palavra boa. Então existe muita gente, irmão, no nosso meio, que são sacerdotes cheios de malícia, cheio de engano, cheio de fingimento e ainda cheio de inveja. Imagine um cristão invejoso, rapaz. E quando a pessoa tem inveja, ele vai orar ao contrário, né? É por isso que você não pode contar os sonhos seus. Entre aspas, existem pessoas que vai dar um incentivo. Não é todo mundo que você... porque tem aquela passagem de Jeremias que fala: maldito o homem que confia no homem. Não, tem que ter um ponto aí, né, irmão? Porque nem todo mundo você eu não vou acreditar, mas tem pessoas que você tem que acreditar. Você acha que quando Davi estava sozinho, Deus enviou quem para ficar com ele? Da qual o pai do rapaz queria matar Davi? Jônatan. Então existem pessoas amigas, existem pessoas que querem ver o seu crescimento. Agora você tem que ter o discernimento para ver se essa pessoa merece ouvir os seus sonhos ou não, ou vai orar pelo seu sonho, ou então maldizer o seu sonho. Então precisamos ter esse dom. Então nós observamos que no meio dos sacerdotes, muitas vezes há invejas. E ele diz: e todas as murmurações. Imagine um crente estar murmurando: ah, hoje só tem ovo para comer. Ah, hoje só tem pititinga. Aquele peixinho pequenininho que comia no interior, né, irmão? Só comprava mesmo eram os pobres. E nós comprava de bocado. Mas tem que dar glória a Deus, irmão. Não, a pior coisa é a murmuração, irmão. Deus não pode provar hoje ninguém. Se provar hoje, os crentes de hoje, principalmente os cantores gospel que ganham muito dinheiro, Deus fechar a porta deles para não ter mais ninguém cheio para eles louvarem, e o dinheiro dele reduza, meu irmão, eles vão se desviar, irmão.
a murmuração vai vir logo. Eu falo de mim, eu não murmuro, se tiver somente só uma bolacha, sem manteiga e com café preto, sem um leitezinho. E um café e farinha, não estou nem não. Mas quando a Bia está falando sobre murmuração, é porque o povo já gosta de murmurar, irmão. O povo murmura. E Deus odeia a murmuração. Oh Deus Todo-Poderoso. E está falando sobre os sacerdotes murmuradores. O que ele tem para passar para o povo? Um sacerdote que é cheio de malícia, cheio de engano, cheio de fingimento, cheio de inveja, cheio de murmuração. Ele tem que ser o exemplo do povo. Aí a Bíblia diz no versículo 2: desejai afetuosamente como menino novamente nascido. Quer dizer, quando a palavra fala novamente, porque teve a primeira remessa. E a primeira remessa era que as pessoas se tornavam menino. Porque menino, irmão, que está falando aqui, criança, que não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então existe muita gente no nosso meio como criança, menino, sabendo discernir o que é certo ou errado, mas murmura. Eu nunca vi um cristão estar murmurando. E eu vi uma cena agora recente de uma senhora que ela disse: irmão, eu estou aqui no hospital, o meu marido como está aqui, mas glória a Deus por isso, aleluia. Mas a maioria dos cristãos de hoje, eles gostam de murmurar. Ficou desempregado, está murmurando. Muitas vezes Deus quer dar um emprego melhor. Entendeu? Nebácia, biafácia. Deus quer dar um emprego melhor. Eu soube de uma missionária que ela foi pregar em certo lugar, e chegando lá não tinha comida para ela comer. Só que ela comia era água com farinha. Ela levou meses comendo só água com farinha. Quando ela veio para a cidade e ela foi para o médico falou assim: olha, se a senhora comesse qualquer outra coisa, a senhora ia morrer. Deus sabe o que faz, irmão. Deus sabe o que está fazendo. E isso foi fato real. Então não murmure, não seja como criança novamente. Quer dizer, quando fala novamente, porque teve a primeira remessa da criancice, assim, pô, eu já falei com você, você é criança. Novamente você nesse jeito de criança. Para de murmurar, rapaz. Para de enganar. Para de ser malicioso, você é criança. Aí a Bíblia diz, no versículo 3, se é que provaste que o Senhor é benigno. Quem é que nunca provou que Deus é benigno? Todo mundo sabe muito bem que Deus é bom. Todo mundo sabe que Deus é bom. Mas muitas vezes nós queremos esbanjar, sabendo que Deus é bom, misericordioso, eu posso fazer o que bem quer. Não, filho. Não. Não é tudo que você pode fazer que Deus vai se agradar de você, não. Ah, não, porque Deus é bom. É a mesma coisa de um filho. Tem um pai, que o pai não dá um couro, ele, vou fazer qualquer coisa. Aí quando o pai dá um couro, ele aí, se segura. Mas a Bíblia diz que a bondade de Deus, a benignidade de Deus, um dia cessa. Um dia acaba. Deus, ele dá corda ao ser humano, mas chega um dia que ele diz assim: olha, eu não vou dar mais corda, vou soltar a corda, viu? Agora você vai. Por que eu estou falando isso? Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 12, que o povo, ele fez algo que não agradou a Deus, uma coisa grave. E aí Deus chegou para o povo e disse assim: olha, ainda que Jó, Daniel e outro, e Noé, orasse para livrar vocês, eu livraria eles três, mas não livraria você, porque minha paciência esgotou. Chega um dia que a paciência de Deus esgota, irmão. E Deus aí solta a corda e você vai.
As mesmas atitudes que nós temos como humano, Deus também tem, irmão. A mesma atitude. Chega um dia que Deus diz assim, olha, não quer nada não? Então eu vou deixar você à vontade. Quando você quebrar a cara, eu, Jesus, estou com os braços abertos para ali abraçar. Mas esperar quebrar a cara para vir? Que meninice, né? É ser muito criança. Sabendo que está aí trilhando o caminho errado, mas estar como criança novamente, como vai ali no versículo de número 2. Desejai afetuosamente como um menino novamente nascido do leite, irmão. Vai tomar leite todo o ano, entra ano, saindo até adulto? O leite aqui, irmão, é comida de bebê mesmo. É como se fosse assim, palavras de passar a mão na cabeça. A pregação de hoje é essa. Aí quando você vai pregar uma comida sólida, uma palavra dura, as pessoas não gostam. E sou criança. Porque eu já fui questionado pelo tipo de pregação que eu trago. Mas a pessoa chegou até mim assim, rapaz, não, agora eu estou gostando da sua mensagem. Porque a sua mensagem está na Bíblia Sagrada. Porque se nós acharmos que não existe dentro da igreja malicioso, então você está enganado. E malícia significa a pessoa que se inclina para o mal. Se você achar que na igreja não tem pessoas que enganam, você está enganado. Se você está achando que na igreja não tem pessoas fingidas, você está enganado, irmão, que tem. Se você está achando que na igreja não existe pessoas invejosas, existe. Se você achar que na igreja não existe pessoas murmuradoras, existe também. E você tem que, sabe, se enquadrar, ficar no seu quadrado ali, irmão. Ó, aquele grupinho não vou se meter não. Ah, mas ele usa a Bíblia, mas não vou me meter não. Mas ele ora, mas não vou me meter não. Eles pregam, mas não vou me meter não, porque eu conheço quem é a pessoa. Porque dom de pregar, Deus dá. Mas nem todos que pregam vivem a palavra. Nem todos que têm dom de revelação. É por isso que está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Um grupo de pessoas chegou assim, mas Jesus, eu profetizo, eu revelo, eu curei, eu ressuscitei. Jesus, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, maldito. Porque se você tem um dom de louvar, não significa que você é santo. Se você tem um dom da revelação de profecia, prega muito bem, não significa que você é santo. Tem pessoas que não mudam o seu caráter, irmão. Não muda. Uma certa vez falei com a missionária, eu preguei aqui, você viu, missionário? Deus falou comigo cara a cara, que palavra, Deus me deu tanta, desculpa a expressão, tanta paulada, eu tomei uma surra de Bíblia. Aí você muitas vezes pensa que a palavra é só para vocês, e a palavra está falando comigo também, irmão. Ah, palavra dura, sim, mas que primeiro a receber a palavra dura sou eu. Eu particularmente, eu não posso ser malicioso. Eu particularmente eu não posso enganar as pessoas. Eu particularmente não posso ser uma pessoa fingida. Eu particularmente não posso ser invejoso. Eu particularmente não posso ser murmurador. Mas será que essas coisas que eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 coisas que eu falei, será que eu estou vivendo mesmo, na risca mesmo? Será que eu não murmuro com nada? Eu estou falando eu. Com nada, eu não murmuro com nada. Será que eu não sou malicioso em nada? Será que eu não ando fingindo? Será? Porque pregar é uma coisa, está ali aqui. Mas só que você tem que tirar daqui e colocar aqui para viver. Porque Pedro estava falando com os sacerdotes. Ele não estava pregando para o obreiro, para os membros da igreja. Ele fez uma reunião com os sacerdotes. E foi em 4 igrejas que ele fez isso. Ele foi para a igreja da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Betínia. Se reuniu com os pastores lá e falou: olha, meu irmão, deixa de lado a meninice, rapaz. Deixa de lado. Você está pensando porque Deus é bom e vai aturar você até quando você quiser? Chega um dia que Deus vai largar a corda para você se acabar lá na frente e depois você vai retornar. E tem pessoas que não retornam mais.
Tem pessoa que se desvia, irmão, e não retorna mais, porque o diabo ele quer só que você saia da presença para ele acabar com sua vida. E a maioria das pessoas que se desvia não retorna mais. Tem um conhecimento até vasto. Eu levei uma época evangelizando 3, 4 horas da manhã, e nessa época até um pastor, ele também foi conosco. 2 pastores foi conosco. Chegou ali no Aquidaban, eu peguei e fui evangelizar um rapaz. Todo mundo evangelizando, eu peguei um aqui e falei assim, irmão, tudo bom? Rapaz, Jesus te ama. Ele, eu sei que Jesus me ama. Aí começou a falar, eu falei um versículo para ele, ele falou 10 versículos para mim. Aí eu fui duro, entre aspas, assim, irmão, me desculpa, mas eu vou falar algo para você. Eu falei um versículo, você falou 10 versículos, mas me perdoe. Não adianta você ter tanto versículo passar para mim e você não viver. Ele é conhecedor, ele diz assim, olha, meu pai é pastor, e eu era evangelista. Não está acreditando não? Liga para o meu pai agora. Aí falou com o pastor pegou, ligou de madrugada. Isso foi, ia dar 2 horas, foi 2 ou 3 horas da manhã, ligou, não irmão, eu estou ligando para o senhor aqui, porque o seu filho está aqui no Aquidaban, e ele falou para mim que ele era evangelista, e o senhor é pastor. Não, realmente, meu filho está aí, eu sei que está aí, está desviado. O rapaz desviado. E o corpo dele estava cheio de ferida. Parece que ele tinha, não sei se era a AIDS, alguma doença. Desviado do evangelho. Quer dizer, ele era pregador, mas não vivia nada da pregação, porque se eu estou pregando nessa noite, eu vou fazer o quê? Eu vou viver, né? Eu não vou ser malicioso, eu não vou enganar, eu não vou fingir, ter o fingimento, eu não vou ter inveja, eu não vou murmurar, e não vou me tornar, não vou ser criança. Então você tem que pregar, tem que ouvir e botar em prática. Porque não adianta ler a Bíblia e não colocar em prática. Vamos supor, eu não tenho habilitação. Mas eu vou tirar minha habilitação. Aí você pega, lê aqueles livros lá, né? Da legislação lá para você saber dirigir, né? E você não lê por ler. Mas na hora que você está na estrada, você não gravou as setas. E aí, porra, você vai morrer. Você tem que ler, assim, não, a seta é essa, tem que virar para cá, a seta é essa, não pode parar aqui. E vai. Então é a mesma coisa da Bíblia. A Bíblia você tem que ler e botar em prática. Porque nós somos sacerdote espiritual, não somos sacerdote carnal. Nós somos homens espirituais. Bendito seja o nome do nosso Deus. Versículo de número 4. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. E quem é essa pedra viva que foi reprovada? O próprio Jesus, irmão. Jesus é reprovado por muita gente. Você tira aí pelo carnaval, rapaz, é multidão de gente na rua, irmão. Quando tem uma festa, é multidão de gente. Os evangélicos, irmãos, são um pouco para a multidão de pessoas que estão na face da terra. É muita gente que reprovou essa pedra viva que é Cristo. E até hoje muita gente está reprovando. Não aceite Jesus não. Irmão, só existe salvação em Cristo, não existe outro. Aleluia! Aí a Bíblia diz assim: chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. É reprovada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Enquanto as pessoas ele rejeita Cristo, Deus não rejeita. Deus já elegeu Cristo antes da fundação do mundo. E ele diz: meu filho é pedra preciosa. E muitos não vêem essa preciosidade em Cristo, mas graças a Deus que nós vemos. A minha esperança, irmão, está em Cristo. A minha alegria está em Cristo. É Ele que nos proporciona essas coisas. Aí a Bíblia diz no versículo de número 5: vós também como pedra viva. Quer dizer, vós também. Ele falou sobre o Filho, que é pedra viva. Agora ele está falando que nós somos também pedra viva. No versículo 5: vós também como pedra viva, sois edificado como casa espiritual e sacerdócio santo.
Então ele está dizendo o quê? Que nós somos pedra viva, que nós somos casa espiritual. Se é casa, tem que ter uma pessoa que tem que morar, né? Na casa. Casa não é feita para fazer e fechar as portas e não tem ninguém dentro. E ele está dizendo, você é casa espiritual, Luiz Carlos. E eu preciso morar dentro de você. E as pessoas precisam ver que realmente Cristo mora dentro de mim. É por isso que ele falou, nós somos sacerdócio espiritual. Nós não podemos ser sacerdote carnal. Nós temos que ser sacerdote espiritual. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual. E as pessoas querem ver realmente se Deus mora dentro de nós mesmos. As pessoas querem ver realmente se Cristo mora dentro de nós mesmos. Porque todo mundo observa uns aos outros. Todo mundo observa. Todo mundo sabe quem é a índole de cada pessoa aqui no bairro. Todo mundo conhece qual é a índole das pessoas da família. Então, um observando assim, rapaz, eu estou observando que sua índole é diferente. Viu? Eu estou observando você. Você não era assim. Então, todo mundo observa. Então, se nós somos casa espiritual, e dizemos que somos casa espiritual, e que Deus mora em nós, e Jesus mora em nós, cadê o exemplo? Porque o exemplo desse sacerdote aqui, meu irmão, ele estava sem um exemplo para dar para as pessoas. Eram pessoas maliciosas, enganosas, fingimento, cheio de murmuração e cheio de inveja. Imagine o sacerdote. Aí a Bíblia diz, sacerdócio real, santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Versículo de número 6. Por isso também nas Escrituras se contém, eis que punha em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nele não crê, não serão confundidos. Essa palavra confundido diz que não será envergonhado, irmão. Mas todo aquele que não aceitar essa pedra viva da esquina, a principal pedra da esquina, será envergonhado naquele grande dia. Mas nós não seremos envergonhados, porque nós acreditamos piamente nas Escrituras, que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela não crê não será confundido. E nós não seremos confundidos por Cristo, não. Aleluia! Versículo de número 7. Assim para vós, os que credes, e precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Oh, glória a Deus! Então a Bíblia está dizendo aqui, amado, que essa pedra ela é preciosa para os que crê, mas para os rebeldes, eles serão confundidos, porque reprovaram a pedra principal da esquina. Versículo 8, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Então, se eu tropeço na palavra, em outras palavras, eu passo por cima do versículo bíblico, para poder não falar, porque vai ofender, porque vai maltratar as pessoas, porque a palavra é dura, a palavra ela bate forte em nós. Aí então, ela se tornará uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço, e muitos estão se tropeçando nessa pedra. Por quê? Porque está passando por cima da palavra, para que tropeça na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Como é que você ser desobediente à palavra, irmão? O que está escrito você tem que falar. Aí entra um grupo de pessoas aqui, eu não posso falar, mas está escrito na Bíblia. Entra outro tipo de pessoas, mas eu não posso falar, como eu falei aqui a semana passada. Tem passagem de Levítico que você não pode pregar, tem passagem de Romano que você não pode pregar. Se você pregar, você vai preso. Aí você é desobediente a Deus. Aí eu estou pregando aqui, Deus vem na minha mente, versículo de Romano, Luiz Carlos, fala aí. Senhor, não vou falar isso não, vou falar outro. Ô Luiz Carlos, tem um versículo de Levítico, fala aí. Não vou falar nunca, eu vou ser preso. Eu vou ser
você é desobediente a Deus, eu vou falar. Agora você tem que falar de maneira que não venha magoar a pessoa. Eu vi um debate de um pastor, de 2 pastores, né? E esse pastor faz parte desse grupo. E aí aconteceu que o pastor falou assim, olha, mas em Romano fala que o homem mudou o uso natural da mulher. E é homem com homem, mulher com mulher. Ele disse, não, mas só que eu nasci assim. Está entendendo? Então o meu natural é esse. Mas o pastor falou assim, não, mas você é homem. Ele disse, não, mas o meu natural é que eu nasci com desejo de ser mulher. E ele interpreta dessa maneira. E aí ele falou o nome da igreja, eu peguei, entrei no YouTube, botei lá igreja tal. Aí eu vi todo mundo daquele grupo. E eles adoram a Deus, a mesma coisa que nós fazemos aqui, ele também faz. E ele interpretou diferente essa passagem, da qual o pastor mostrou a ele. Mas o pastor foi corajoso. Mas tem que ser corajoso, porque tem que mostrar a verdade, irmão. Deus fez o quem? Adão e o outro Adão? Deus fez Adão e Eva. Não, porque Deus fez, foi 2 homens. Deus fez 2 mulheres. Então, irmão. Então, as pessoas interpretam também por isso, eu lá com eles. E nós temos que ser verdadeiros e mostrar nas Escrituras Sagradas. Então, nós não podemos, irmão, ser desobediente à palavra, tropeçar na palavra, passar por cima da palavra, porque para não ofender os outros. Nós não estamos aqui para ofender ninguém. Nós estamos para falar que é a verdade. E por isso que muitas pessoas não procuram certo tipo de igreja da qual vai me acolher daquele tipo de pecado. Ah, não, tem igreja que aceita, então eu vou para lá. Essa igreja que não aceita, eu vou para cá. Não, irmão, a Bíblia Sagrada é que não aceita. Oh, glória a Deus. Aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 9: mas sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus está dizendo aqui que nós somos geração eleita. Deus já nos elegeu há muito tempo, antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Santo é o quê? Separado, né? Das coisas do mundo. O santo, ele não pratica nada do mundo. Ele vive no mundo, mas a mente dele fica nas coisas espirituais, nas coisas de cima. Aí a Bíblia está dizendo aqui, um povo adquirido. Adquirido por quem? Por Deus. Para anunciar as virtudes, para anunciar a palavra, né? Daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chama a pessoa das trevas, se torna em luz. Aí quando a pessoa aqui agora se tornou luz, aí se torna um político da vida. Rapaz, sua raiz, você era treva, rapaz. Hoje você agora é luz. Deus lhe deu um cargo na política e agora você se corrompeu? E muitos se corromperam, irmão. E acabou com a vida de todos os trabalhadores. Muitos lá assinaram embaixo assim, ó, eu não sou a favor. Não sou a favor que coloque aí, ó, que os trabalhadores têm que ganhar um salário. Reduziu muita coisa nossa. E muitos que eram treva, Deus colocou na luz, colocou lá dentro da política, e está todos agora cheio de malícia, cheio de fingimento, cheio de engano. Ainda fica dizendo, sou crente. Que crente que nada, rapaz. Eu acho que o verdadeiro cristão vai para se meter na política. Nem para se meter não. Porque quem vai resolver esse mundo não é eu que vou entrar na política para resolver o mundo não, pô. Já está escrito na Bíblia. Jesus que vai resolver. Ah não, você vai deixar na mão das trevas, é? Não, irmão, não existe treva. Se Deus colocou lá, é porque foi a vontade de Deus. Se Deus colocou Faraó, foi a vontade de Deus. E depois Deus glorificou o nome dele através de Faraó.
Eu não me envolvo com política. Não me envolvo. Não gosto desse tipo de pessoa. São pessoas persuasivas, enganosas, que entra na política, usa o evangelho, usa os cristãos e depois esquece dos crentes. Aleluia! Porque eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes. Irmão, Deus nos escolheu para nós pregarmos o evangelho. Deus nos escolheu para nós falarmos da palavra dele, irmão. Tem uma passagem aqui que eu vou chegar, nessa passagem está no versículo de número 11, que nós somos peregrino e forasteiro. Nós não somos desse mundo não, irmão. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. E por que eu vou me envolver com essas coisas desse mundo? Versículo de número 10. Vós que no outro tempo não era povos, mas agora são os povos de Deus. Está vendo aí? No outro tempo a pessoa não era povo. Deus pega, tira das trevas, traz para a luz, aí recebe um cargozinho, já começa a humilhar os outros. É por isso que tem pessoas que Deus não vai dar a bênção, irmão. Deus não vai fazer ser rico nunca, porque Deus conhece o coração. E, infelizmente Deus dá para provar, para mostrar quem é. Porque não tem nem todos que estão no nosso meio, irmão, é israelita. Nem todos que estão no nosso meio é santo. Nem todos que estão no nosso meio é perfeito. Muitas vezes até nós confiamos assim, não, nós vamos votar em você, botar você lá. Quando ele ganha, acabou, irmão. Desprezou a igreja, agora a igreja dele não é mais a igreja pequenininha, raiz, ele tem que agora frequentar a igreja lá dos barão. É a pura verdade. Porque no outro tempo não eram os povos, mas agora são os povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Alcançou a misericórdia de Deus. Quantos irmãos que saiu do tráfico, hoje é pastores. Hoje é pastores. Começou bem, sem querer nenhum dinheiro da igreja. Quando a igreja cresceu, ele parou logo de trabalhar, comprou logo o carrão dele, as casas dele. E é a pura verdade. É a pura verdade. Eu peço a vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, repasse esse vídeo aí. Para esses homens tomar vergonha na cara, irmão. Isso dá uma revolta em nós que queremos ser uma pessoa reta diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E dá vontade até de nós chorarmos de uma coisa dessa, irmão. Pessoas, crianças dentro da igreja, sacerdotes carnais, homens, irmão, que no começo era verdadeiramente homem de Deus, e agora se transformaram em pessoas corruptas. Quantos corruptos tem da igreja? Teve um pastor aí que ganhava, sabe quanto é salário? 200 salários, irmão. Eu vou falar o nome dele? Não. Não estou aqui falando o nome de ninguém. 200 salários. Ele ganhava 200 salários, ganhava 200 mil, e a mulher dele ganhava 70 mil. 270 mil só dele e da esposa, irmão. E levaram ele para o tribunal, para a justiça. Eu não sei o que foi que aconteceu. Isso é homem de Deus, né, rapaz? Agora o errado é o povo que vai para esse tipo de igreja, que ainda sustenta essas pessoas. 200 mil para o pastor, e a mulher dele 70 mil. O errado é o povo. Versículo de número 11 fala sobre a liberdade e a submissão. Nós somos pessoas que temos liberdade, mas não por completo, irmão. Nem tudo você pode fazer. Submissão, as pessoas não querem ser submissas. Querem ser submissas aos pastores errados. Mas os pastores certos, as pessoas não querem ser submissas. Ninguém gosta de submissão, né? Ser submisso aos outros. Não, eu tenho liberdade. Não, você não tem liberdade. A sua liberdade, ela é pela metade. Nem tudo você pode fazer. Aí a Bíblia diz no versículo de número 11, amado, peço-vos como peregrino e forasteiro.
Então nós, irmãos, somos peregrinos. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem nessa terra. Se morrer vai levar alguma coisa, não vai levar nada. Nós só viemos para cá, Deus nos enviou para cá, para pregar o evangelho, irmão. Já tem pessoa designada pelo próprio Deus, São dos Carlos, você foi para lá. Evangelista Wellington, missionária Flor, obreiro Gilson, vocês foram designados por Deus só para fazer isso. E nós não se sentimos cansados de vir para a igreja, porque já é designado mesmo. Nós ficamos assim, meu Deus, hoje é terça, né? Quarta-feira não tem culto, que chegue logo quinta. Arde em nós esse desejo, porque nós somos pessoas diferenciadas, já é chamado desde o ventre. Mas tem pessoas que vêm a pulso, então dá para perceber que essa pessoa já não foi designada por Deus, já não está escrito no livro da vida. Pessoas que não têm força para ler Bíblia, pessoas que não têm força para jejuar, não têm força para orar, vem para a igreja, ainda diz que é chamado de Deus. Que chamado de Deus que nada, quem tem o chamado de Deus é diferente. A Bíblia diz que Jeremias ele falou o quê? Senhor, eu não prego mais a tua palavra, porque também ele era muito humilhado, muito maltratado, pessoas prendiam ele, batia nele, tomou uma bufetada na cara de um homem chamado Passu, deu um tapa no rosto dele. Ele disse, Senhor, eu não prego mais a tua palavra não. Não se passou dias, ele sentiu um queimor dentro dos ossos dele. Ele disse, não, eu tenho que voltar a pregar, ainda que ele vai me matar. Sentiu o desejo mesmo, porque nada, irmão, vai nos fazer nos distanciar de Deus, porque nós somos peregrino e forasteiro. Nós estamos só de passagem nessa terra. Aí ele diz assim, vocês que são peregrino e forasteiro, no versículo 11, que vos abstenhas. O que é abster? Se privar, se guardar do que? Das concupiscência. O que significa concupiscência? Desejo da carne, se guarde, porque você é forasteiro, você é peregrino, se abstenha, se recue das concupiscências dos desejos carnais, se recue, não pratique os desejos da carne, que combate contra a alma. A palavra combater significa o quê? Guerra. É uma guerra com nossa alma, com o nosso espírito, uma guerra, é uma luta, faz ou não faz, faz ou não faz, faz ou não faz, e você tem que segurar, eu não vou fazer, porque nós temos que fugir da concupiscência, fugir dos desejos carnais, porque nós não somos desse mundo, se nós queremos retornar para lá. Imagine se Cristo não morresse na cruz, meu pai não morreu na cruz não, ele não retornaria, ele teve que cumprir até a última gota do sangue ali, a última palavra na cruz. Oh, glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. A nossa vida tem que ser honesta entre os gentios. Quem é gentio? Pessoas que não é evangélica, pessoas que não é cristã, que nunca entrou dentro da igreja. Então o meu modo de vida é honesto. Amém? Honesto. Entre eles, o gentio. Eles vão olhar para mim, vai procurar uma falha e não vai encontrar. Porque o meu modo de vida é honesto e os gentios estão olhando para mim e para você. Para que naquilo que fala mal de vós, eles estão querendo falar mal de nós, mas nós não dá nenhum motivo. Eles estão querendo ver um pezinho, uma brechazinha que nós fodarmos para ele falar mal de nós. Mas o verdadeiro cristão, ele não é carnal, ele é espiritual. Aleluia, procuraram falha em Pedro e em Daniel, não encontraram, irmão. Procuraram também falha em Paulo, também não encontraram. E muitos homens, Pedro também, depois que se converteu. Pedro chega ao ponto de escrever 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, ele fala assim, olha, sede santo, porque também eu sou santo. Ele estava falando dele mesmo. E quem era Pedro? Instinto de marginal. Quando o pessoal foi pegar Jesus, lá em Mateus 27, 26, ele estava com a espada debaixo da roupa.
Porque era tipo uma saia que eles vestiam, né? Naquela época, uma espada. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Quando ele puxou a espada, ele disse assim: ó, guarde a sua espada, porque com a espada que você usaste, também será usado sobre você. E depois o homem se converte de tal maneira que diz assim: olha, ó, cheio de santos, condenou santo. Quem condenou ele? Não teve como, porque o homem estava o quê? Transformado. Realmente era liberto. E não tinha como o gentio querer falar mal de nós. Como malfeitores, agora, como malfeitores eles, como pessoa ruim, procurando falha em nós, a Bíblia diz que ele vai glorificar no dia da visitação. Eles vão glorificar a Deus por causa de nós. Eu me lembrei, quando eu estava meditando em casa, me lembrei de Jonas. Jonas, quando estava dentro do barco, todo mundo se converteu. Não foi? Ele, ó, cada um ore por seu Deus aí, se essa onda vai parar. Esse mar vai parar. Esse mar revolto. Todo mundo começaram a orar. Eu disse, ó, quando você me jogar aqui, Deus vai cessar. Quando jogou ali na água, o mar, o sol apareceu, todo mundo se converteu. Agora, ele que fizesse alguma coisa de errado ali, né? Fosse um cara malicioso, não, quem é você malicioso? Começava a falar mal de Deus e dele. Porque nós temos um nome a zelar. Primeiro o nome de Deus e o nosso. Porque quando nós falamos diante do gentio, eles vão falar mal de Deus, não vai glorificar a Deus, ainda vai falar mal de nós. E as pessoas vão se distanciar da igreja por causa de nós, que não damos um bom testemunho. Aí diz: e como malfeitor glorifica a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vós os observe. Pelas boas obras que nós fazemos, que Ele está nos observando e vai glorificar o nome de Deus. Aleluia. Aleluia! A Bíblia diz lá, 2 de Pedro, 1 de Pedro 3, que a mulher ganha seu marido com palavras, né? Sem palavras. Não é com palavras. Ah, marido vai para a igreja, marido não sei o quê. Não, é sem palavra. No que sentido? Ó, com o marido chegar bêbado, você esquenta uma água. Se for possível, dá até um banho nele. Eu sou marido, dá um banho nele. Arruma a casa, ou a cama, bota um bocado de perfume. Vai chegar um dia que assim, rapaz, essa mulher é de Deus, rapaz, eu vou me converter, rapaz. Eu vi uma história de uma mulher cristã, o marido não. O marido só bebendo uma cachaça. O marido, olha, mulher prepara uma comida, eu vou trazer meus colegas. O cara trouxe um bocado de amigo, tudo cachaceiro. E aí os caras entrou na casa, fez bagunça, mas lá, agora tem uma coisa, eu só vou aceitar eles virem pra cá, se ele for pra igreja, comigo no outro dia. Tá certo, tá certo. Aí todo mundo bêbado lá, comeu, saiu, e foi no outro dia, apareceu na igreja, todo mundo se converteu. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola também a derriba. Também existe um homem tolo também, viu? Tem mulher aí abençoada e o cara não sabe viver com a mulher. Aí quando perde, fica, oh meu Deus, irmão, meu Deus, não, rapaz. Você não soube cuidar, você perdeu. Como mulher também perde o marido e vice-versa. Aí quando perde, fica uai. Mas existe pessoas aí, irmão, que não são pessoas, né, submissas ao seu marido, né? Não são obedientes ao seu marido. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aí a Bíblia diz no versículo 13: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, que é o rei como superior. Então nós, como ser um cidadão, nós vamos se sujeitar à ordenança humana, né? Aos reis e superior. Nós vamos se sujeitar a eles. É para pagar imposto? Eu pago imposto. É para fazer isso? Eu faço isso. Agora, se eles mandarem fazer coisa ao contrário da Bíblia, não tem que se sujeitar certo. Não pode me matar, irmão. Não vou se sujeitar a você, não. É se sujeitar até o limite que não vai fazer você pecar. Mas se for fazer você pecar, você vai se sujeitar, vai obedecer a rei, governador, superior? Não obedeço, não, Pedro. Eu sei que é difícil, é fácil eu falar isso aqui, mas na hora começa a tremer, né?
Começa a tremer, aqui é fácil não, velho. Ah, irmão, eu faço qualquer coisa, se eu só for preso, eu vou fazer isso. Vamos ver na hora, só Deus na hora, rapaz. Imagina você ficar em uma cela, deve ser horrível, né? Nunca fiquei preso não, mas deve ser horrível. A pessoa deve ficar com depressão. Aí bota a pessoa lá em um quarto, em uma jaula e fecha. Rapaz, é uma coisa sobre Deus te misericórdia, né, irmão? Então tem que ser muito crente para poder pregar a verdade. Imagine, tem que ser muito crente. Ficar longe da esposa, ficar longe dos filhos, longe da família. Rapaz, Deus tem misericórdia da nossa alma. Mas Deus vai nos dar força para nós irmos e falar a verdade. E é isso que nós pedimos todos os dias. Versículo de número 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tampeia a boca dos ignorantes, homens insensatos. Então, quando nós fazemos o bem, nós tampamos a boca das pessoas. Uma certa vez eu estava dentro do ônibus, indo para Lauro de Freitas, chegou ali na paralela, tinha 2 rapazes sentados na minha frente, eu falei isso aqui, 2 rapazes sentados na minha frente, e os 2 rapazes assim, rapaz, aí é o bairro da Paz, tem uma mulher aí dentro, rapaz, que ela era prostituta, hoje ela é mulher de Deus. Eles teve que pronunciar. A mulher tampou a boca deles. Não teve como dizer assim, não, ela é prostituta, não, é mulher de Deus. Uma transformação, irmão. Isso aí glorifica o nome de Deus, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tampeia a boca dos homens insensatos. Amém? Versículo 16, como livre e não tendo liberdade. Está vendo aí? Nós somos livres, mas não temos tanta liberdade assim. Nem tudo que vem no seu coração, na sua mente, você pode fazer. E se sua mente está falando das coisas carnais, você vai fazer as coisas carnais? Então você é livre para fazer, mas nem toda liberdade é completa para você. Nem tudo me convém para fazer nesse mundo, irmão. As pessoas fazem, mas eu não posso fazer. Porque nós somos pessoas diferenciadas. Oh, glória a Deus. Como livre e não tendo liberdade. Imagina, eu sou livre, mas não tenho liberdade. Então você é livre, se você quiser ir, você vai. Ninguém está segurando não, irmão, existe o livre-arbítrio. Um piano só toca se você tocar nele. Um violão só tem som se você tocar. Deus fez o ser humano assim, ó, Luiz Carlos, já está pronto, você está aqui. Você quer andar para a direita ou para a esquerda? Ou quer andar para trás ou para frente? Agora eu que escolho. Deus me fez, agora eu vou. Deus vai para a direita, eu vou para a esquerda. Vai para trás, eu vou para frente. E agora depende de você que vai escolher. A sua mente vai falar com você. O seu espírito vai falar com você. A mente aqui, a carne aqui. Aí você vai escolher. A Bíblia está falando que você é livre, mas não tem toda a liberdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como livre, não tendo liberdade, com cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Então eu sou coberto, ou encubro a malícia. A malícia não me leva, mas eu me passo por cima da malícia. Eu digo, não, malícia, eu vou passar por cima de você, eu não vou praticar não, rapaz. Porque somos servos de Deus. Versículo 17. Honrai a todo, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Versículo 18. Vós, servos, sujeitai com todo o temor o Senhor, não somente ao bom humano, mas também os maus. Versículo 19. Porque coisa é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Aleluia. Versículo 20. Porque glorifico será, porque glória seria essa, sendo pecado, sois esbofeteado, sofrei, mas fazendo bem, sois afligido, sofrei, isso é agradável ao Senhor. Ou seja, o que agrada a Deus, sabe o que é, irmão? É quando você está certo diante das autoridades.
E você esbofeteado, apanhando. E você não fala nada. Porque não adianta você falar assim, não, mas eu estou certo. Ele sabe que você está certo. Por que mataram Jesus? Porque estava nas escrituras para morrer mesmo, mas mataram por quê? Porque dá inveja. Jesus chegou para eles, para Pilatos e Herodes, e falou assim, olha, não fique pensando que eu quero o seu reino não, rapaz. Porque eles mataram com medo de perder o reinado. Ah, quem vai ser rei agora vai ser ele, vou perder o reinado. O palácio vai ser dele, todo mundo e eu vou perder o reinado. Ele falou assim, olha, o meu reino não é desse mundo não, rapaz. Amém? O meu reino não é desse mundo não. E nós, irmãos, seremos sim esbofeteados, maltratados. Mas isso é agradável a Deus, irmão. Amém? É agradável a Deus. Porque a pior coisa é você ser maltratado pelo erro que você fez. Então você é merecedor. E o nome de Cristo vai ser blasfemado por causa dos outros, porque você está pagando pelo ato que você praticou. Mas quando você não pratica o erro e apanha pelo aquilo ali, é oprimido pelo aquilo, Deus assim se agrada, diz assim, olha, meu filho está sendo afligido por algo que ele não fez, e Deus vai cobrar de cada um. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. Versículo de número 21. Porque para com Deus, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então Jesus está bem claro dizendo aqui, irmão, o exemplo de Cristo. Ele diz que nós vamos padecer. Ele não falou que nós vamos viver em um mar de rosa. Ele está falando aqui, olha, por isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo. O exemplo é sofrimento, para que siga as suas pisadas. E as pisadas de Cristo é o quê? É sofrimento, irmão. Nós vamos sofrer. Quando você faz as coisas boas, as pessoas más querem nos oprimir, mas sabendo que Deus vai cobrar de cada um. Qual foi o discípulo, os 12 discípulos, que morreu naturalmente? Se eu não me engano, só foi só João. Mas tentaram matar ele. Como diz a história, não está na Bíblia. Colocaram um tacho gigante, cheio de óleo, e jogou ali dentro. E os outros 11 morreu tragicamente, irmão. As pessoas não gostam das pessoas que são... Teve um jogador, não vou falar o nome, vocês devem saber, que esse jogador casou, cristão. A mulher dele disse que largou, sabe por quê? Porque ele era muito perfeito. Você sabe quem é, né? Imagine. A mulher falou, ele assim, eu larguei ele porque ele é muito perfeito, é muito certinho. Porque quando vê assim, a mulher gostava das coisas do mundão lá, né? E achou que ele também ia seguir. Ele é cristão, e hoje ele é casado com outra mulher, e está de bem. Vai entender o ser humano? Então como é que a pessoa vai pegar o crente, bater, não fez nada de errado, mas só que Cristo fez o que de errado para apanhar? Não fez nada de errado, irmão. Tudo por causa do quê? Da inveja. Invejosos, né? A Bíblia diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E quantos de nós, irmão, que não comete pecado, e não acha engano em nós, falando de Cristo, falando de muitos de nós, como está registrado lá em Apocalipse 14, né? 144 mil homens. A Bíblia fala que esses 144 mil homens não se achou engano no lábio dele, não se prostituiu, foi homens perfeitos, idênticos a Cristo, irmão. Ah, foi Jó, foi João, foi Daniel. Irmão, a Bíblia está falando de 144 mil homens, irmão. Homem, reto ali, João deve estar nesse meio também de 144 mil. João, meu irmão, cresceu e aí foi lá para o deserto, só pregando. Um homem perfeito diante de Deus. Daniel também foi tão perfeito. E Jó, que o próprio Jó, imagine, Deus falou assim, eu conheço Jó, Satanás, homem perfeito, reto. Aí ficam os crentes, não dá para mim mais não dá para seguir o evangelho não, é muito duro.
Eu não posso fingir um pouquinho? Eu não posso ser malicioso um pouquinho? Eu não posso ser invejoso um pouquinho? Não pode não, filho. Você tem que se abster dessas coisas. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que na sua boca não se achou engano, mas no versículo 20 e 21 diz que foi maltratado, mas na boca dele não se achou engano nenhum. E para encerrar, o versículo 23, o qual também injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Imagine, a Bíblia está dizendo aqui, quando injuriava ele, não conseguia injuriar ele, rapaz. A pessoa fazia de tudo para Jesus ficar injuriado, zangado. Ele tentava, mas não conseguia. Aleluia! O qual, quando injuriava, não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçava. Jesus falou assim: rapaz, eu estou padecendo por vocês. Vocês estão me matando, eu não estou aguentando. A Bíblia diz que ele não se entregava. Em que sentido? A Bíblia diz, em Isaías 53:7, que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. A Bíblia diz que ele nem gritou, recebeu o escravo da mão e nos pés, nem gritou. Uma certa vez ele falou para o discípulo assim: olha, como está escrito aqui, ó, o qual quando injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava. Ele poderia ser ameaçado assim, ó. Ele falou assim: ó, discípulos, se quiser eu posso ameaçar eles. Em que sentido, Jesus? Assim, ó, se eu quiser, eu peço a meu Pai agora 12 legiões de anjos para matar todo mundo. E quanto é uma legião de anjos? 6.000 anjos. Uma legião é 12. Você vai fazer a conta aí, dá 72.000 anjos. Um anjo só matou 185.000 soldados. Jesus falou assim: ó, Pedro e Tiago, fiquem na sua, rapaz. Porque se eu quiser, eu digo: meu pai, não mande só um anjo não para matar 180 não, mande 72.000, eu posso fazer isso. Agora eu vim morrer por vocês. Glorifica o nome do nosso Deus. Aleluia!